Cineasta, poeta, cantor e compositor. Já realizou palestras, oficinas, lançou livros e participou de shows em diversos países do mundo, como Estados Unidos, França, Itália, Inglaterra, Alemanha e Portugal. Graduado em cinema e vídeo e pós-graduado em literatura brasileira, ele é natural de Arco Verde, em Pernambuco, mas há 30 anos escolheu Camaçari como cidade para viver e morar. Ivan Antônio é o nosso convidado de hoje. Seja bem-vindo ao programa De Olho na Cidade. Bom dia, querido. Bom dia, Patrícia, a toda a sua equipe, aos ouvintes. Gratidão pela acolhida. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu tenho, ao longo da minha carreira, concedido entrevista em vários cantos do mundo, mas quando alguma emissora aqui da minha cidade me convida, eu fico muito feliz e emocionado, porque é a nossa ilha, né? É a nossa aldeia, e estar em casa é um privilégio. E você falou pra gente assim, minha cidade, né? Hoje você é camaçariense, né? Como foi essa sua vinda para cá? Eu me tornei, ao longo dos meus 58 anos, um cidadão do mundo, porque uma parte do ano eu estou aqui no Brasil, outra parte estou viajando, né? Com os meus trabalhos. Mas eu sou natural de Arco Verde, em Pernambuco, uma cidade pequena do sertão de Pernambuco. Mas eu sou um retirante desde cedo, porque meu pai trabalhou em circo, depois, para não morrer de fome, abandonou a vida no circo, se tornou um carpinteiro e continuou a sua retirança, porque em cada lugar que acabava o trabalho tinha que mudar para outra cidade, enfim. E assim eu cheguei em Camaçari. E Camaçari foi uma cidade que me acolheu como um menino, e até hoje me acolhe como tal, em todos os aspectos, né? Me protegendo, me dando muito amor, me ensinando parte do que sou hoje. Eu agradeço a essa cidade em todos os aspectos. Então, eu me tornei um filho adotivo dessa cidade, que me acolheu com tanto amor e, portanto, é a cidade além de Arco Verde, que é a cidade que eu nasci, Sobradinho, que é outra cidade que eu morei, ali perto do Juazeiro, nas margens do Rio São Francisco. Também foi uma cidade que eu passei uma parte da minha infância, e Camaçari é a cidade que é o meu coração. Conta pra gente o que é que te fez seguir assim na carreira artística. Eu tive o privilégio de nascer num seio bastante multicultural. O meu avô, por parte de pai, tocava pífano. Tinha um tio que tocava sanfona, e a minha tia, por parte também de pai, era diretora de teatro, lá em Arco Verde, uma das grandes diretoras de teatro de Pernambuco. Então, de um lado, eu cresci ouvindo a popular música brasileira, na época o Rei do Baião, Luiz Gonzaga, os grandes clássicos da popular música brasileira. Do outro lado, ouvindo música clássica, né? Beethoven, Bach, enfim. E também lendo os grandes clássicos da literatura mundial, porque eu lia muito o que me orientavam a ler na escola. Do outro lado, a minha tia, que era uma grande diretora de teatro, me indicava livros da dramaturgia mundial. Meu pai, com as suas indicações das tragédias brasileiras de Vicente Celestino, por causa do circo. E do outro lado, minha tia me orientando a ler Brecht, Stanislavski, Augusto Boal. Então, desde criança, eu lembro muito bem de criança, adolescente, eu aprendi a ler antes de ir para a escola, né? Por causa dos textos que eu tinha que aprender, decorar, que minha tia me passava ainda muito criança. Então, a arte, a cultura, a literatura, a poesia, a música, tem sido a minha jornada nesse planeta ao longo da minha existência. Certo. Agora, sobre sua carreira musical, foi parar no exterior, né? Como é isso? Conta pra gente. Eu sempre tive uma carreira muito paralela em relação aos caminhos, né? Porque
eu comecei aos 9 anos fazendo teatro, por influência dos meus pais, porque meu pai trabalhava em circo, minha mãe era uma atriz amadora, minha tia já uma diretora, ao mesmo tempo que meus pais estavam muito fincados, muito solidificados nos corais da Igreja Católica lá em Arco Verde. Então, eu saía do ensaio e ia para a igreja ouvi-los cantar, né? E essa minha paixão pela música, desde cedo, veio também dessa influência, né? Eu tenho uma tia que também se tornou cantora, uma prima, que é uma cantora belíssima de Arco Verde. Então, desde criança, era um pé no teatro, um pé na música e um pé na poesia. Embora a música ela surgiu como profissão muito depois, porque minha família, sobretudo meus pais, minha prima, minhas tias, eram muito afinadas, né? E eu era muito desafinado. Então eu lembro, quando eu começava a cantar na escola, os meus amiguinhos, alguns adultos, diziam, para, professor, você é horrível. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? De que eu não podia cantar, que eu não deveria cantar. Aí eu fui para a composição, porque eu já era um poeta, então eu comecei a musicar minhas letras, né, meus poemas, mas ia para o banheiro, ia para o quarto, fazia tudo muito escondido, porque eu tinha medo de alguém me ver cantando e repetir as mesmas coisas que eu não servia para isso. Mas eu era uma criança, era um adolescente, então foi muito perverso isso. E quem está me ouvindo agora, eu digo que quando uma criança manifestar o seu sonho, incentive. Por mais que você ache que naquele momento ele ainda não esteja preparado, mas se é um sonho, ele pode realizar. Então, todas as vezes que eu ia cantar, eu me lembrava das pessoas dizendo que eu não servia, que eu não prestava. Me tornei depois um ator profissional, comecei a viajar para o mundo, enfim. Mas a solidão sempre me acompanhou de perto. Né? Tanto por causa das minhas retiranças, né? De andar de cidade em cidade, mas porque sempre faltava em mim algo que eu não sabia o que era. Então, eu fui para a terapia, e uma vez a terapeuta pediu para eu falar um pouco sobre a minha infância. Quando eu comecei a falar e falei da música, comecei a chorar. Eu já aos 45 anos. E aí ela falou assim, não, fala mais sobre a música. Comecei a contar a ela sobre esse episódio. Ela falou, a partir de hoje você não vem mais para a minha terapia, a grana que você está me pagando, você vai pagar num curso de canto, e daqui a 1 ano você volta. E assim eu fiz. Então procurei 2 professoras e entrei no curso. Com 9 meses eu entrei no estúdio e gravei meu primeiro disco. Então, os milagres, quando você está pronto para recebê-los, porque estar pronto é você nunca desistir do seu sonho, né? Eles acontecem. E eu tenho alguns grandes parceiros, como o Del Feliz, Raimundo Sodré, Zé Cabaleiro, enfim, se eu for contar, é muita gente. Paulinho Boca de Cantor, dos nossos baianos, são mestres, né? Buli Buli. Sim. E aí me convidaram para cantar com eles em alguns shows. Eu fui para Londres, num show com a Lucy Alves, que é uma querida amiga, fez teatro comigo, com Del Feliz. Depois fui para Nova York, aí não parei mais. Aí lancei meu disco, e depois aí fui fazer show em São Paulo, fiz uma turnê com um projeto chamado Poetas em Concerto, que aí a gente fez todo o Nordeste, e aí não parei mais. Aí já estou no meu 2º disco, e aí mantendo essa carreira rente a minha carreira de teatro, de poeta e no cinema. E aí, falando em cinema, né, para além do cinema e também do audiovisual, você também é escritor e poeta, né? Conta aí pra gente um pouco das suas publicações, que por sinais tiveram aí traduções para outros países, né? Eu tenho 10 livros publicados. Desses 10 livros, 4 são bilíngues, né, porque eu sempre, como uma estratégia, e conhecendo bem o meu país, eu lanço primeiro fora,
para depois fazer o inverso. Né? O Brasil, nesse sentido, ele é muito, eu não dizia que má, nem perverso, porque não faz isso com seus artistas por maldade, mas por ingenuidade, por tantas informações que vêm externa. O Brasil, ele não acolhe os seus artistas da forma que deveriam acolher, até também no esporte. Se você participa de uma competição e você é vice-campeão, você não serve. Isso é um absurdo, né? Porque imagina, de tantas equipes, você ser o segundo lugar é um grande passo. Mesmo assim, você é renegado a qualquer coisa. E os artistas também é preciso você ter um reconhecimento fora, né, primeiro, para depois ser reconhecido aqui no Brasil. Então, eu tenho, ao longo do tempo, dividido a minha carreira muito entre o Brasil e o exterior, e as minhas grandes obras, tanto no teatro, como no cinema, como na poesia, eu tenho lançado muito fora, para depois fazer esse caminho de volta para minha casa, e as pessoas, Ivan lançou um livro nos Estados Unidos, eu quero ver esse livro. Ivan fez um show na Alemanha, em Berlim, aí eu quero assistir esse show. Que devia ser o contrário, né? Porque a nossa casa é a nossa aldeia, e é onde a gente encontra as pessoas mais próximas, a família, né? Que é o povo brasileiro. Mas é assim, muito difícil isso mudar, e aí a gente vai trilhando esse caminho, né, sem dores maiores, e sabendo que é uma jornada e que a gente temos que seguir. Inclusive, você trouxe alguns dos livros aí, né, seus. Eu gostaria que você dissesse para a gente quais são esses livros. Balada para um Grande Amor é um livro de poesia que vem acompanhado do primeiro disco, que é Eus, da Fúria à Ternura, e esse título é muito interessante, Eus, da Fúria à Ternura. Ele vem dessa minha jornada artística, né, com tantos espinhos, né, que eu os chamo de fúria, mas com muito amor, porque eu sempre conduzi a minha vida pela ternura, pelo perdão, pela compaixão, pela misericórdia, pela tolerância, e isso tem pautado a minha existência, sabedor de que estamos aqui muito de passagem e que o bem é o caminho, a luz é o caminho. Então eu tenho pautado a minha vida muito nessa trilha de entender o outro, né? Porque às vezes aquele que nos magoa, não magoa por maldade, não nos faz o mal por maldade, às vezes não está ainda num caminho que é um caminho onde ele enxerga a luz. Então se perde. E é importante que nós tenhamos essa consciência de que qualquer um, inclusive nós, cometemos erros, né? E é importante iluminar o outro pelo amor, para que ele encontre o seu caminho. Então eu tenho pautado a minha vida muito nessa jornada, né? E tenho me curado ao longo do tempo. Então esse livro Balada para um Triste Amor, que vem acompanhado do meu CD, que na época era CD, né? Eus, da Fúria à Ternura, vem dessa minha observância sobre o mundo e sobre mim mesmo. Depois, aí eu lancei fora, né? Lancei em Berlim, lancei em Paris, lancei em Nova York. Depois, esse livro Amor, Silenciosa Revolução, que é um livro também bilíngue, que eu lancei primeiro em Nova York, que é um livro que eu tenho muito carinho, que ele tem um prefácio de um grande amigo, que eu considero um dos grandes poetas e músicos brasileiros, que é o Zé Cabaleiro, né, que é um irmão querido. Esse No Piscar de Olho, também, que é um livro de bolso, né, que eu adoro. E esse livro, que foi um livro anterior, foi o meu segundo livro, que eu lancei em São Paulo, o Flores em Pé de Guerra, que é um livro histórico para mim, muito sagrado, todos são. Mas esse, ele tem o prefácio de um grande
talvez, para mim, o maior poeta brasileiro da música, que é o Belchior, e os desenhos do Belchior. Belchior, além de ser um grande compositor e cantor, era um grande artista plástico, né? E éramos muito amigos, parceiros, enfim. Então, ele que fez os desenhos desse livro Flores em Pé de Guerra. Inclusive, eu sou muito grato a Belchior, porque quando eu cheguei em São Paulo, não conhecia ninguém. Ele que um dos primeiros a me dar a mão, né, a me iluminar alguns caminhos, me indicar a editoras e ter os desenhos, o prefácio desse livro, Flores em Pé de Guerra, do Belchior, assim, foi uma abertura de muitos portais para mim. Então, sou muito grato onde Belchior, em qualquer estrela que estiver, que possa me ouvir. Muita gratidão, Belchior. Muito amor e você foi e é um grande irmão. Só para... Você começou como ali, né, como escritor, depois você começou no meio da música, e como é que você foi parar no audiovisual, né? São facetas que se comunicam, digamos assim, né? Uhum. Como é que você foi parar no audiovisual? As minhas influências, né? Porque o teatro é o meu grande palco, né? Uhum. Assim, é a minha grande aldeia, porque ele serviu também como um grande guarda-chuva para as outras veredas da arte, né? Tanto para a poesia como para o cinema, para a música, para a literatura, para a dramaturgia. Mas eu tive alguns mestres e alguns companheiros de palco, como Paulo Betti, né, como Sérgio Manberti, a Rose Campos, o Luiz Carlos Vasconcelos, né, que são grandes mestres do cinema, além do teatro e da TV, do cinema brasileiro. Sempre dizia assim: Ivan, cara, você tem que ir para o cinema, né? Você tem que ir além do teatro, você tem que ir para o cinema. E aí, quando eu morava em São Paulo, eu recebi um convite do Hector Babenco, uhum, né, que foi concorrer ao Oscar, né, com dois dos seus filmes, O Beijo da Mulher-Aranha e depois com Carandiru. E aí eu fui convidado para fazer uma participação no filme Carandiru. Antes já tinha feito um outro filme, que teve a participação de Paulo Betti, da Rose Campos, enfim. E eu não ia entrar como ator nesse filme. O Hector Babenco me convidou porque, com o Teatro da Solidão Solidária, que é o método que eu criei em 20 anos de pesquisa sobre a solidão humana, eu trabalhava e trabalho até hoje com pessoas em estado de fragilidade, né? Em estado de exclusão social. Então, sim, eu dei aula no Carandiru um tempo para presidiários, na FEBEM, e aí o Hector Babenco leu uma matéria minha, que saiu na Folha de São Paulo, na época, e me chamou para eu indicar alguns alunos que eu dava aula dentro do presídio para o filme. Sim. E aí eu colaborei com ele nesse sentido. Alguns dos meus alunos participaram do filme, tanto alunos que eram do Carandiru como da FEBEM, e eu na época estava viajando bastante, e ele me chamou e falou: Ivan, você tem que fazer uma participação no filme. Ele era muito generoso, Hector Babenco, né, assim, com as grandes estrelas, né, que esse filme tem, não tem necessidade nenhuma dele me chamar, até porque no cinema não era conhecido, né? Uhum. E ele falou: Ivan, o filme já está terminando, mas você vai fechar o filme. E a minha cena, ela é engraçada porque é no final do filme mesmo, quando o filme vai acabando, que vão implodir o presídio, né? Uhum. O Luiz Carlos Vasconcelos, que faz o Drauzio Varela, que é o personagem principal, volta, né, no metrô, e eu que o recebo, abro o portão, e quando ele entra no presídio, aí acontece a implosão e o filme termina. Então eu fecho o filme realmente, né? Uhum. Ele foi muito generoso, assim, uma participação muito pequena, sim, mas muito sagrada para mim, pela lembrança dele, né? Ele falou: não, você colaborou muito com esse filme, Ivan. Uma colaboração mínima, mas grande foi a generosidade do Hector Babenco comigo.
Ivan, a gente está encerrando a nossa entrevista, mas antes eu gostaria que você falasse um pouco sobre o seu projeto chamado Teatro da Solidão Solidária, né? Qual é o objetivo? O que te levou a criá-lo? O Teatro da Solidão Solidária é um método que eu criei em 20 anos de pesquisa sobre a solidão humana. Então, durante 10 anos aqui no Brasil, eu dormia de 5 a 10 dias por ano nas ruas. Então, me vestia de pessoa em situação de rua e catava papelão, pedia esmolas, dormia debaixo de viadutos, pontos como qualquer homem, mulher ou criança em situação de rua, para entender como é que essas pessoas sobreviviam ao frio, à fome, à violência e, sobretudo, à solidão humana, né, que tem se tornado o mal do século. Depois dessa minha pesquisa no Brasil, fui ampliá-la nos Estados Unidos e na Europa, com refugiados e imigrantes, e transformei essa minha pesquisa em corpo e voz para o teatro, né? Então, esses pesquisados, as pessoas que eu convivia para a minha pesquisa, depois que eu me revelava, porque eles não sabiam que eu era um artista, sim, depois de uma semana eu me revelava e convidava esses novos amigos, irmãos, para os meus cursos de teatro, para a minha escola. Só que na minha escola, eu ministro aula para empresários, psicólogos, médicos, advogados, artistas profissionais e não profissionais que recebem essas pessoas em situação de rua com muito amor, com muito carinho. E juntos começamos uma jornada para um ajudar o outro, né? E agora mesmo nós estamos com um projeto chamado Meu Irmão Voltou para Casa, que eu convido o Camaçari a participar, que é um projeto, que é uma ceia mundial de Natal, onde acontece no dia 20 de dezembro, em 20 países, simultaneamente. Então, esses 20 países, às 19 horas, respeitando o fuso horário de cada um, cada grupo que nós temos está acolhendo aqui no Brasil uma pessoa em situação de rua. Estamos em quase todas as capitais, em grandes cidades brasileiras, além das capitais, acolhendo uma pessoa em situação de rua e, nos países outros, acolhendo um refugiado, um imigrante. Certo. Aí hoje é o dia do teatro amador. Para a gente fechar essa entrevista, eu gostaria que você falasse da importância, né, desse ofício para a sociedade. A pandemia, aliás, antes de falar isso, eu só queria registrar aqui uma felicidade, né, além de estar aqui nesse momento com vocês. Ontem foi o lançamento do primeiro livro de poesias da minha filha. O livro Delírios, foi no Shopping Boulevard. Chorei muito porque a vi, né, autografando os livros e me vi, né, na minha adolescência com aquele sonho de publicar, né, e hoje ter uma filha que é atriz, né, que é escritora, que é artesã, é um privilégio. Então eu queria registrar para os meus ouvintes aqui essa minha felicidade como pai. Tem quantos anos ela, Ivan? Tem 30 anos. Fez ontem, no aniversário dela. Para vir aqui. Gratidão. 30 anos, fez ontem. Então, o presente do aniversário dela foi a publicação do primeiro livro. Fala o nome dela para mim de novo. Laíra Alves. Laíra Alves. Parabéns, Laíra Alves, para você, viu? Tudo de bom. Gratidão, querido. Então, o teatro amador, eu acho que a pandemia, ela mostrou para a humanidade o real valor dos artistas. Né? Porque imagine atravessarmos essa pandemia sem arte. Né? Imagine você estar em casa sem poder sair, sem música, sem cinema. E o cinema vem desse grande berço que é o teatro. E para falar desse grande berço que é o teatro, a gente não pode falar do teatro sem falar do teatro amador, que é onde todos começamos, né? Que é a grande jornada do artista, daqueles que escolhem esse ofício, porque é uma trilha em que te jogam pedra de todos os lados, a começar, com raras exceções, pela família. Não por maldade, mas por cuidado com o filho, né? Então é muito comum a gente ouvir da família, em primeiro lugar, não, você não pode fazer teatro, você vai morrer de fome. Então, se você tem esse sonho e consciência da sua jornada, que ela perpassa pelo teatro, e você tem consciência que você não vai desistir, se prepare, porque é pedras de todos os lados, né? Então, o teatro amador é esse grande berço, né? E minha devoção, meu amor,
meu respeito a todos que fazem esse teatro amador, onde comecei, né? E vão em frente, né? Se você veio para essa jornada, para essa existência, para ser um artista, não desista, porque a sua jornada é de cura. A sua missão é curar o outro e se curar através da arte. Ivan, muito obrigado por sua participação aqui no programa De Olho na Cidade. Foi um prazer imenso ter você aqui. Volte mais vezes, viu, para a gente poder aproveitar, né, o que você tem a nos oferecer de conhecimento e também, né, de publicações em livros, também seja no audiovisual, seja no cinema. Volte mais vezes, a casa está aberta. É só falar com a gente que a gente está aqui à disposição, tá bom? Edson Miranda, muitíssimo obrigado. A gente só consegue conceder uma boa entrevista com um grande entrevistador e é um privilégio estar aqui, um orgulho, uma honra ser entrevistado por você. Estar nesse lugar que você está não é para qualquer um. Conheço as grandes cavernas que existem na comunicação para um homem negro ocupar o seu lugar. Estar onde você está, com tanta audiência, com tanta capacidade e talento. Primeiro porque você tem uma grande equipe, que eu queria agradecer, e porque essa rádio, por certo, além da sensibilidade, tem essa consciência de que a gente, Caetano sempre fala isso, não posso falar aqui, né? Mas que a gente é muito grande, é muito capaz, né? Como artistas negros, como comunicadores, e nosso lugar é no polo. A gente conversou com o dramaturgo, cineasta, poeta, cantor e compositor Ivan Antônio.